Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 306. Estamos trabalhando durante esta semana, conquistando a liberdade no campo de batalha da mente, baseado ainda no livro de Isaías e alguns textos, muito importantes no Novo Testamento. Hoje nós temos um dia de sol aqui em Mogi das Cruzes. E nós vamos então fechar hoje o nosso estudo sobre 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Mas antes disso, eu gostaria de falar de um texto que está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 4, que nos diz: atraí-os com cordas humanos e com laços de amor. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. A nossa história de amor com Deus é uma história de libertação. Ele é o único responsável pela nossa libertação das trevas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o reino de Deus é um reino de amor. Deus, ele continua guiando os seus filhos em amor e, como ele diz, com cordas humanas e com laços de amor. Satanás, ele sempre foi o grande imitador, porque ele também deseja guiar o coração humano. Ele pressiona o jugo em nossos pescoços com cordas de falsidade e laços de mentira. Mas o nosso Deus, com cordas humanas e com laços de amor. A última parte, então, de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5, diz assim. Então, nós vamos ler novamente ele para a gente ter o nosso entendimento. Então, fala assim, capítulo 10, versículos, então, de 3 a 5. Embora, andando na carne, não militamos ou não guerramos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia ou do nosso exército não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando todo raciocínio ou sofisma, ou todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Então hoje nós vamos ficar só com a última parte para encerrar o versículo 5. E aí a frase que nós vamos então meditar é: que se levanta contra o conhecimento de Deus. Novamente, então, nós somos lembrados porque conhecer a verdade é para nós, então, a libertação. Em qualquer área da nossa vida que nós estejamos presos ou com algum jugo ou vivendo algum cativeiro, seja físico, emocional, espiritual, financeiro, de relacionamento, não importa. A verdade é libertadora. Então, em qualquer área da nossa vida onde nós temos alimentado um espírito de engano ou de mentira. João, capítulo 8, versículo 32, nos diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão livres, serão meus discípulos, pois conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Como todo cristão deve saber, a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa e a verdade é Jesus. Então vamos transliterar este versículo, diz assim: conhecerão a Jesus e Jesus os libertará. Se não conhecermos a palavra de Deus, é o conhecimento que ele nos deu a seu respeito, mal poderemos reconhecer o que está se levantando contra o conhecimento dele em nossa vida. Quanto mais nós conhecemos Jesus, que é também a própria palavra,
mais rápido nós seremos capazes de reconhecer as tentativas de Satanás para cobri-la, içando uma vela sobre isso. Então, nós precisamos assumir e aceitar que somente a verdade, que é uma pessoa que é Jesus, pode nos libertar de qualquer jugo ou de qualquer cativeiro. A frase número 4 é: levando cativo todo o pensamento, que está no versículo 5. Então vamos analisar esta frase, o significado dessa frase. Depois vamos ver como então nós podemos levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus. Ou como também o profeta Isaías disse, como ter uma mente firme em Deus. Então a frase levando cativo vem da palavra grega asmolotizo. Asmolotizo, que significa um prisioneiro, cativo, alguém que foi levado cativo. Por consequência, para quê? Para subjugar, trazer à sujeição. Então, o tempo desse verbo levando sugere que é uma ação repetitiva e contínua, né? Muitas vezes nós estamos buscando apenas alívio em algumas questões sérias que deveriam ser resolvidas em nossa vida, buscando uma solução muitas vezes rápida. Mas Deus, ele sempre busca uma mudança duradoura em nossa vida. Então, muitas vezes nós estamos vivendo ciclos repetitivos em nossa vida, porque nós não queremos, como nós vimos ontem, ceder esta área da nossa vida à sujeição e à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós estamos só buscando alívio, e quando passa, né, aquela tensão, aquela crise, nós estamos de novo no mesmo ciclo, e aí nós vamos repetindo esses ciclos. Então, nós não queremos isso, mas Deus quer quebrar os ciclos de morte que são repetitivos na nossa vida. Então, Deus busca uma mudança sempre duradoura em nós, ou seja, um verdadeiro estilo de vida cristã. Né, porque tudo começa na mente. Ter uma mente firme também é praticar esta mente firme. Muitas pessoas têm sido controladas e mantidas prisioneiras por muito tempo, por pensamentos destrutivos, pensamentos negativos e enganosos. Mas, por meio do poder divino, o Espírito Santo pode nos levar, pode levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo. A frase número 5 diz assim: a obediência a Cristo. Então, levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Então, vamos ver. A obediência a Cristo. Deus quer que nós sejamos vitoriosos, mas nós não nos tornamos vitoriosos conquistando o inimigo, e sim nos entregando a Cristo. Não nos tornamos vitoriosos com a nossa independência do inimigo, mas a nossa total dependência de Deus. Então, o caminho para a liberdade parece ser um pouco paradoxo. Para experimentarmos a vitória e a liberdade que nós precisamos em nossa vida cristã, precisamos nos tornar cativos, desenvolvendo mentes cativas a Cristo, o nosso Senhor. Nesta vida nós somos livres quando as nossas mentes são levadas cativas por obediência a Cristo. Esse é o segredo que Paulo ensinando então aos coríntios como que eles poderiam ser livres dos sofismas ou de baluartes ou todos os raciocínios, né, da cultura grega daquela época. Como que eles poderiam então ser livres, né? Então ele ensinou que as armas eram poderosas em Deus para a demolição dessas fortalezas, desses raciocínios, desses conceitos, dessas falácias que se levantavam contra o conhecimento de Deus na mente deles. Nada entrava na sua mente a respeito de Deus. E Paulo ensinou que eles deveriam levar cativo cada pensamento, cada sentimento, cativo em obediência a Cristo Jesus. Pois as vidas vitoriosas, elas fluem de pensamentos vitoriosos.
Pensar vitoriosamente vem de colocar o nosso foco em Deus, no nosso Deus vitorioso, todo-poderoso. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo e essa é a nossa herança. Todo o nosso pensamento, então todo pensamento maligno, todo pensamento de morte, de impuro, de engano, de mentira, de insegurança, todo pensamento perverso, mau, deve ser levado cativo em obediência a Cristo. Então, sempre eu ensino algumas pessoas que às vezes estão com pensamentos obsessivos, depressivos, de medo, de morte e sentimentos. Então, tudo aquilo que você sabe que não é de Deus, que está na sua mente e que está no seu coração, você deve orar. Faça essa oração. Então, fala: Deus, em nome de Jesus, eu quero levar esse sentimento de angústia, de depressão, de ansiedade, cativo em obediência a Cristo. Olha, Senhor, eu quero levar esse pensamento que não sai, que está aqui, que eu estou remoendo, mas que está me fazendo mal, não está me deixando dormir, não está me deixando comer. Nomeie o pensamento, nomeie o sentimento e faça essa oração. Deus, em nome de Jesus, eu quero levar esse sentimento de medo, de raiva, de ódio, em obediência a Cristo. Eu quero levar esse pensamento opressor que está me oprimindo em obediência a Cristo. Faça essa oração. Paulo nos ensinou, então, o caminho, né, que nós devemos estar. Esta complicada, né, lição conclui-se, na verdade, de uma forma muito simples. Podemos ser desviados pelas cordas de um mau jugo, ou podemos ser levados, então, à vitória. Pelas cordas do amor divino. Temos uma obra importante para realizar nos nossos próximos devocionais. Mas lembre-se, se existe uma guerra para ganhar, o território da nossa mente deve estar cativo em obediência a Cristo. Nossa liberdade, levando então todo o pensamento cativo a Cristo, escolhendo pensar, né? Porque na verdade uma mudança de mente, uma transformação, ela exige de nós uma escolha. Nós temos que escolher pensar o que fala lá em Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tire um tempo hoje mesmo para permitir que Deus limpe o seu coração e também a sua mente. A exortação de Josué para os filhos de Israel também se aplicam a nós de uma forma maravilhosa. Josué 3:5, se você está vivendo qualquer cativeiro mental, então a palavra de Deus diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. As maravilhas que Deus quer fazer em todo o nosso futuro são preparados hoje no nosso presente. Não se deixe levar por pensamentos de derrota, porque você tem um Deus poderoso e o seu filho é vitorioso e é nele que devem estar cativos aquilo que nós pensamos ou sentimos. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.